Todas as vezes que Deus está para fazer algo em uma geração, o reino maligno se movimenta para atacar aquela geração. E entenda bem, queridos, o que eu estou dizendo. Existe um padrão, existe um ensino que foi estabelecido há milênios atrás. Deus ele tem o seu padrão e existe uma maneira de nós criarmos os nossos filhos, os nossos pequenos. E está se levantando uma geração maligna que está tentando perverter, que está tentando desviar as crianças do único caminho verdadeiro. E é sobre isso que eu vou falar aqui neste vídeo, sobre os ataques que estão acontecendo contra as nossas crianças. Mais uma vez, eu agradeço a você pela sua companhia. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu sei que muitas pessoas, ao assistir este vídeo aqui, vão pensar que elas podem criar os seus filhos da maneira que elas quiserem. Eu sei que muitas pessoas, ao assistir este vídeo, vão pensar: o filho é meu e eu crio ele da maneira que eu quiser. E é verdade, os filhos são nossa responsabilidade e nós criamos os nossos filhos da maneira que nós queremos. A grande questão deste vídeo aqui é que Deus estabeleceu um padrão para que criássemos os nossos filhos segundo os caminhos que Ele tem para as nossas vidas. Eu já falei aqui em outros vídeos, nós temos uma natureza pecaminosa e a palavra de Deus foi escrita para que nós aprendamos os caminhos corretos e assim passemos esses caminhos para os nossos filhos. Você é brasileiro ou você é de um outro país, saiba que Deus ele te deu liberdade para criar os seus filhos da maneira que você quiser. Mas o Deus que te dá liberdade, ele te mostra dois caminhos. Um caminho é o caminho da bênção e o outro caminho é o caminho da maldição. E a própria palavra nos orienta: siga o caminho da vida para que vivas. E eu quero falar sobre isso. Nós precisamos entender que os nossos filhos devem caminhar no caminho verdadeiro, no caminho da vida eterna. Nós estamos assistindo nestes tempos as crianças sendo usadas como ferramentas para uma série de coisas. E nós estamos vendo as empresas usando as crianças como ferramentas para promover ideologias. Como uma grande rede de fast food que está usando crianças para divulgar ou para promover uma ideologia que é totalmente contrária à palavra de Deus. Você precisa respeitar as escolhas das pessoas, mas existem fundamentos que Deus estabeleceu em sua palavra. E quando nós obedecemos ou quando nós seguimos a esses padrões que são contrários à palavra de Deus, nós estamos trazendo um sério juízo sobre as nossas vidas. Uma grande rede de fast food está está usando crianças como ferramentas para ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Nós estamos vendo filmes, séries de TV que estão instrumentalizando as crianças, sendo usadas como ferramentas para legalizar aquilo que desagrada a Deus. Crianças em posições de sensualidade, crianças com roupas justas. E eu sei, queridos, mais uma vez eu digo, você pode criar o seu filho ou a sua filha de qualquer maneira, da maneira que você quiser. Só entenda que Deus te cobrará pela criação desta criança. Porque o próprio Deus, Jesus, ele ama as crianças. E usar as crianças como ferramenta de sensualidade ou ferramenta para promover o pecado trará grandes e terríveis consequências para as nossas vidas e para as vidas destes pequeninos. Olha só o que diz Salmos capítulo 127 e o versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Esse mesmo texto, em outra versão, diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Percebeu? Deus, ele dá os filhos a seus pais como se fosse uma espécie de recompensa. Os filhos são herança, os filhos são algo que Deus nos dá como se fosse uma recompensa. Percebe o quão precioso são os filhos, são os pequeninos aos olhos de Deus? E nós vemos que o próprio Jesus falou a respeito das crianças. Olha o que diz Mateus capítulo 18, a partir do versículo 2.
E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Percebe? Jesus aqui, ele usa a figura da criança como padrão para herdar o reino dos céus. A criança é tão preciosa aos olhos de Deus que ela é usada como modelo para aqueles que devem se entregar a Deus. E ele ainda diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra. Percebeu? Se você fizer tropeçar uma criança que é preciosa aos olhos de Deus, é melhor que você tire a própria vida do que você fizer isso. Guiar e direcionar uma criança nos caminhos que não se deve andar, é melhor que você tire a sua própria vida do que você faça um desses pequeninos tropeçar. E nós vemos mais. Vai lá comigo em Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, nós vamos ver a partir do versículo 13. Olha o que diz. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Tem um detalhe muito importante aqui nessa passagem de Marcos, que é a mesma passagem que eu li a respeito do relato de Mateus, que ele fala assim: não os embaraceis. Ele está dizendo, essa junção de palavras, não embaraceis, significa não os impeça de chegar a mim. Muitas pessoas estão impedindo as crianças de se achegarem a Deus. Por quê? Porque elas estão ensinando essas crianças nos padrões deste mundo. Sendo você uma pessoa religiosa ou não, saiba que Deus estabeleceu um padrão e Ele te orienta a guiar essa criança no caminho que se deve andar. Provérbios capítulo 22, no versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Existe um caminho que Deus estabeleceu. E é muito curioso você ver essa palavra caminho, porque aqueles que serviam a Jesus naquela época, na época dos discípulos, dos apóstolos, eles eram chamados de o povo do caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os cristãos ficavam repetindo isso. E os cristãos daquela época eram conhecidos como o povo do caminho. Então, quando nós vemos Provérbios 22:6 dizendo: ensina a criança no caminho que se deve andar, é como se lá atrás Salomão tivesse sendo usado para dizer: ensina a criança a andar nos caminhos de Jesus, segundo a palavra de Jesus, segundo a palavra que foi estabelecida pelo único Deus verdadeiro. Porque Jesus Cristo é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você precisa ensinar o seu filho ou a sua filha no caminho que se deve andar. Saiba que Deus, Ele estabeleceu um padrão para que você crie o seu filho neste caminho maravilhoso. É o caminho da vida eterna. E você precisa proteger o seu filho dessas coisas que estão sendo ensinadas neste mundo, porque Deus cobrará de você o caminho que você tem ensinado aos seus filhos. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.